Eu perdi uma amizade por uma coisa que era verdade. E essa foi uma das coisas mais difíceis de admitir. Porque quando você fala uma mentira, é relativamente fácil perceber que fez merda. Agora, quando você fala a verdade, aí fica muito mais confortável se esconder atrás dela. Dizer, mas eu só falei a verdade. Pois é, e daí? A verdade não te transforma automaticamente numa pessoa justa. Às vezes você foi só cruel, com um álibi muito bonito. Eu tinha um amigo, nós éramos muito próximos, daqueles que com quem você fala qualquer coisa, coisas que você não falaria para outras pessoas. Até que em determinado momento ele começou a tomar algumas decisões que eu achava errada. E eu comecei a me incomodar. Não porque estivesse necessariamente me prejudicando, era mais porque eu achava que estava vendo uma coisa que ele não estava vendo. E aí entrou aquela criatura maravilhosa que existe dentro de mim, dentro de você, o especialista não solicitado. Eu pensei, alguém precisa falar com ele. E aparentemente esse alguém seria eu. Então eu falei. Falei o que eu pensava, falei o que eu achava que ele estava fazendo errado, falei coisas que tecnicamente eram verdades. Só que eu não percebi uma coisa, eu não estava tentando ajudá-lo, eu estava tentando provar que eu estava certo. E existe uma diferença entre essas duas coisas. Depois da conversa, eu fiquei com aquela sensação, sabe, de venci um debate, coloquei as cartas na mesa, pronto, falei. Só que a relação mudou. Ele se afastou e eu fiquei pensando, mas eu não menti, eu só falei verdades, o que tem? E talvez esse tenha sido justamente o problema. Eu estava tão preocupado em defender o direito de dizer a verdade que não parei para perguntar: essa verdade precisa ser dita e dessa maneira? Eu demorei para entender isso. Inteligência pode ensinar você a encontrar a coisa certa a dizer. Sabedoria ensina como dizer. E maturidade ensina quando dizer. São três coisas distintas. E aqui eu acho que existe uma hipocrisia. Tem gente que transformou o eu sou sincero em licença para ser desagradável. A pessoa humilha, ofende, constrange e depois diz: eu sou assim mesmo. Falo na cara. Não. Você não é necessariamente sincero. Você pode simplesmente ser grosseiro, intrometido, mal educado. Sinceridade não é jogar qualquer pensamento que você tem no colo da outra pessoa. Ter filtro não significa ser falso. Às vezes significa ter maturidade. Hoje, quando eu fico na dúvida se devo falar alguma coisa, eu tento me fazer algumas perguntas. É verdade? Eu realmente sei disso? Isso precisa ser dito? Vai resolver alguma coisa? Vai proteger alguém? Vai melhorar a situação? Ou eu estou só querendo desabafar, vencer uma discussão ou ferir alguém porque estou ferido? E também, é gentil? E atenção, gentil não significa passar a mão na cabeça. Você pode dizer uma coisa difícil com respeito, pode discordar, colocar limites, pode dizer não, pode chamar alguém à responsabilidade, mas existe uma diferença entre ser firme e ser cruel. E se uma das respostas àquelas perguntas for não, talvez a melhor resposta seja o silêncio. E isso não é covardia. Às vezes, ficar calado exige muito mais força do que responder. Você pode saber exatamente o que poderia dizer, saber onde dói, saber qual frase venceria a discussão e decidir não usar. Isso é autocontrole. Quem domina a própria língua começa a dominar a própria vida.
Eu não sei se aquela amizade teria terminado se eu tivesse ficado calado. Talvez sim. Talvez a relação já estivesse caminhando para o fim. Relações são assim. Eu não tenho como saber, mas eu sei uma coisa. Eu poderia ter sido mais sábio naquela conversa. E essa é uma das coisas que mais me incomodam nos nossos próprios erros. A gente sempre quer encontrar uma grande explicação e às vezes ela não existe. Às vezes você simplesmente poderia ter sido uma pessoa melhor e reconhecer isso é mais difícil do que encontrar um culpado. Eu não quero que você passe por isso, então eu quero deixar uma pergunta para você. Pense naquela coisa que você está com muita vontade de falar para alguém. Aquela mensagem que você escreve e apaga, aquela crítica, aquela resposta, aquela verdade que você acha que precisa ser dita. Antes de mandar, pare e pergunte: é verdade? É necessário? É gentil? Se não for, talvez você não esteja diante de uma oportunidade de ser sincero. Talvez esteja diante de uma oportunidade de demonstrar maturidade. Eu ainda erro muito nisso, muito, porque ser maduro não significa virar um monge tibetano, significa perceber mais rápido quando você está prestes a fazer uma bobagem. E talvez essa seja uma das coisas que eu gostaria de ter aprendido antes. Nem toda verdade precisa sair da sua boca. Algumas precisam apenas ser compreendidas por você. Porque, no fim das contas, a verdade sem sabedoria pode ser crueldade. Eu aprendi isso da pior maneira. Eu sou um guerreiro imperfeito. Eu não posso evitar que você erre, mas talvez eu consiga evitar que você cometa alguns dos erros que eu cometi. Um passo de cada vez.